Oi, pessoal! Espero que estejam todos bem. Essa aqui é a Ana, nos fazendo companhia. Vamos ver uma mensagem para o seu momento hoje? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila. Então vamos lá. Opção número 1, o ETzinho verde. Opção número 2, o leão. Façam sua escolha. Temos aqui uma guardiã maravilhosa. Vamos ter companhia pelo visto, como quase todas as leituras. Enfim, vou dar uns minutinhos para vocês decidirem. Bom, vamos então começar com a opção número 1, nosso amigo estelar. Temos aqui então a torre, a força, o louco, quanto arcano maior, o 5 de paus e o 2 de ouros. Nessas 3 primeiras cartas, a gente fala de uma compreensão súbita, de uma virada de chave, de uma quebra de alguma ilusão, de algum momento em que a torre ela representa uma estrutura que se quebra. Então, algum momento de ruptura, um momento em que o que você pensava ser verdade, o que você pensava estar estruturado, ou em como você pensava que algo seria, pode ser um como você imaginava que algo se resolveria, o que você acha que algo que seria o resultado de alguma coisa, não vai acontecer como esperado. A mudança é inesperada. Pode ser um teste para a sua força, para a sua capacidade de jeito, de resiliência, para a sua capacidade de se adaptar às coisas, para a sua capacidade de manter a sua firmeza moral, sua capacidade de... Oi, filho. De não desmoronar mesmo, sabe? Aqui tá muito essa coisa do não desmoronar, do segurar. Olha, a força geralmente é uma donzela mexendo na boca de um leão. Aqui é uma gatinha, donzela, segurando o rabo de um rato, né? Olha como você é forte, como você é muito maior do que o problema que você esperava que tivesse acontecendo. O mundo tá acabando, né? Uma coisa que era para acabar. Ou isso aqui diz: não importa mais tanto como importava antigamente, você percebe que você é mais forte do que você esperava, ou isso diz um teste para tua força, né?
porque depois deles vem o louco. E esse louco, eu não tô vendo aqui como um aspecto ruim. Posso estar enganada. Vamos esclarecer esse louco? Isso aqui é arcanjos? Não, Lenormand. Vamos pedir uns esclarecimentos aqui, ó. Calma, calma, cartinha. Me esclarece, por favor, a torre. Vamos lá. Os trevos. Olha, uma tragédia que é um golpe de sorte, algo assim. Como assim? Me esclarece os trevos agora. A lua. Algo que você quer. Algo que te põe em evidência, que chama a atenção das pessoas para você. Algo que você acha que é horrível, né? Vamos lá, a força. Me esclarece a força, por favor. Me dá uma cartinha para esclarecer a força. Tá. Que lindo. Esse baralho é lindo. Me esclarece o louco. A casa. Segurança. No fundo do baralho, o homem, a cobra, os pássaros, os ratos. Opa, 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 tá se escondendo aqui no Torre. Tem alguma coisa aqui de evolução, né? Atributos masculinos, agir com a mente. Tá, tem alguma coisa aqui que você... É como se você estivesse esperando uma tragédia ou imaginando que algo fosse horrível e algo se revela como uma coisa boa pra você. Esse louco é uma leveza, eu saí de um ambiente estressante, de um ambiente ruim, de algo que estava te deixando maluco? Não, que estava te deixando estressado, eu acho. Sair de uma briga interna para um equilíbrio. Entender aqui que fatos são fatos e que alguma coisa que você achava que era muito ruim tem dois lados. Também pode ser uma coisa boa. Me esclarece esse 5 de paus. Tá, esse 5 de paus. Mudança. Esclarece o 2 de pentáculos. Uma subida de nível. Esse equilíbrio te traz uma compreensão melhor ou uma mudança de ideia. Essa carta 19 é o 6 de espadas. Ele representa uma mudança de ideia, a busca de águas mais tranquilas. Aqui fala de alguma coisa que você julga ruim não ser tão ruim. Entende? Vou pegar aqui um tarô mais tradicional. E pedir uma explicação de um contexto para isso daí. Me dá um contexto. Me dá uma explicação melhor para essa situação. E um contexto para isso.
para essa torre. Um tédio, uma rotina, uma coisa que você acha que não sai do lugar, tá? Alguma coisa que você acha que não evolui e que por isso tá muito ruim. Ainda vai te trazer comemoração. Ou é algo que você tá se sentindo sem rumo, é algo que você não consegue fazer, que não consegue andar, entende? Ou é algo que você acha que acabou, não acabou. Não desata. Pode ser algo que você achava que não ia se resolver. E se resolve melhor que o esperado, porque se resolve com comemorações, se resolve em harmonia emocional. Olha, no fundo do maço a gente tem o eremita invertido e a rainha de espadas. Tá, cavaleiro de paus. Ok. Vamos lá. Eremita invertido. Sair de um isolamento, sair de um anonimato, sair de um... Tem alguma coisa aqui que você queria, não conseguia e achou que não ia conseguir, que não ia ter. Que estava te fechando, que estava te deixando na não ação. E isso vai fazer você resolver tudo muito rápido. Solução, estratégia, pensamento. Pensamento motivado pela emoção. Isso te destrava e vai acontecer mais rápido do que você imagina. Muito, muito mais rápido do que você imagina. É algo que acontece de repente. O Cavaleiro de Paus, ele fala muito em acontecimentos repentinos. É como se algo... Às vezes sai um Cavaleiro de Paus numa leitura e a pessoa continua achando, vem me reclamar depois, vem cá, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, tá? De repente acontece, do nada, e acontece tudo de uma vez. Ou de repente acontece e você percebe que era um movimento que você não estava percebendo, entende? As coisas estavam se resolvendo. De repente vem a solução final. Dá 3 cartinhas para essa torre. Ui! Ok. Este é o 7 de espadas. Vou até derrubar aquilo lá. Mais 2 pra torre, por favor. Pra torre não, pra força. Mais uma pra força. Cavaleiro de paus. 2 não, eu quero só uma, por favor. Tá. E rainha de paus. É bem isso. Você tava super defensiva, você tava achando que as coisas não iam dar certo. O buquê é uma alegria nessa força. E quando acontece de repente, você se sente forte. Você se sente uma pessoa empoderada, você percebe que o que você fez pelo caminho foi certo, que você fez o certo, ou percebe que... tem uma coisa aqui de estar no caminho certo. Mas tem também aquela coisa de autoestima, sabe? De ganho de autoestima, de se sentir de repente mais poderoso, de entender... Como é que eu vou dizer isso? De entender que... do resultado ser melhor que o esperado e você tem um orgulho de si aqui, tá? Esclarece esse louco.
Me dá 3 cartinhas para explicar esse louco. Ó, a estrela. Me dá mais 2 pro louco. Ui, embrulhou tudo aqui. Me dá mais 2 pro louco. Mais 2 pro louco. O rei de paus saiu da rainha pro rei de paus. E um 8 de copas. E um largar de mão, largar o controle. No fundo do maço, rei de espadas, 2 de copas. É bem isso, né? O largar o controle. Você vai se soltar. Quando você se sente empoderado, quando você se sente uma pessoa mais forte, quando tem esse orgulho de si, assim, do resultado do que tu fez, você tem uma conexão melhor consigo mesmo. E age mais por instinto. Você solta a mão larga pra lá o que te incomodava antes. Me dá 3 para esse 5 de paus. O rei de espadas invertido. Não, só 3. Espera aí, mais 2. Mais uma pro rei de paus. Tá, caiu 2. Eu vou aceitar essas 2 que caíram. No fundo, o 10 de paus e o 3 de ouros. Tá, você cansa de alguma coisa para construir algo novo. Rei de paus, 8 de espadas e cavaleiro de denários, de ouros. Rei de paus, não, rei de espadas invertido. Tem um controle mental, uma força mental muito grande. Você consegue, é como se você conseguisse. Rei e 8 de espadas é como se teus pensamentos tivessem reinvertido, né? E 8 de espadas é como se teus pensamentos estavam te dominando e te enlouquecendo. Você estava se desbaratinando com alguma coisa aqui. E a partir de uma coisa mais sólida, você começa a andar mais devagar com as coisas. Você desiste disso, né? Porque o 8 de espadas, ele não é só a saturação mental, ele é o excesso de opiniões, de ideias, de burburinhos, de tudo. De tudo. Ou você está com a mente muito cheia de ideias, você está muito preocupado, preocupada com a opinião do outro sobre você, sobre tuas atitudes, sobre se isso vai dar certo, se não vai, sobre o que dizem sobre isso, o que ensinam sobre aquilo, sabe? Esse turbilhão de coisas, ou você literalmente tem um monte de gente, um monte mesmo, à tua volta, te dizendo o que fazer o tempo todo. Como pensar, como sentir, como respirar, como se vestir. E esse suspiro que você deu não foi legal, e aquele sei lá, aquele olhar teve duplo sentido. Sabe quando você não consegue nem respirar, você não consegue ter paz? Talvez você esteja dando, ou você percebe que você estava dando atenção a tudo isso por uma necessidade de segurança, por um medo de errar muito forte, ou um medo de não ser aceito. E aqui tem uma mudança nisso. Aqui você vai mais devagar, vai tateando o espaço, porque você começa a se soltar, você começa a buscar compreender esse eu, entende? Buscar entender o que é realmente a tua opinião sem tudo isso, fora tudo isso, ignorando todo esse mundo de coisas.
Estrela e 9 de paus no fundo desse baralho, eu vi por acaso. Isso aqui tem aqui um apelo ao eterno, um apelo ao divino, né? Uma busca de conexão, mas um excesso de desconfiança que te prende. Isso vai acabar a partir de algum acontecimento inesperado, ou uma cura repentina, eu sei lá, Tá, me vê 3 para explicar esse 2 de pentáculos. Olha que aqui tem 2. Eu tenho o 3 de ouros, uma construção de algo novo, o 10 de paus. Olha o cansaço extremo aí, olha a aceitação radical, a mudança definitiva de ideia, a comprovação de que o que você pensava estava errado. Perda final de uma discussão, assim, que até você... 10 de paus para perda de uma discussão é aquela perda de discussão que até você admite que você estava errado, assim, que aquilo era absurdo. Eu não vou mais por esse caminho. Eu me deparei com uma realidade concreta completamente oposta a tudo aquilo que eu acreditava. Mas um trabalho conjunto também, né? Porque o 3 de ouros, o 3 de valores, ele dá a ideia de uma harmonia concreta. Tô achando que tem algum encontro aqui. Tem algum encontro aqui com alguém que muda tudo. Qual é a origem disso tudo? O que provoca essa torre? O que é essa torre? O homem, a cegonha e a raposa. A surpresa de uma pessoa que já te observa, que vem falar contigo, ou de uma pessoa que... A raposa se aproxima com cuidado, né? Ela se aproxima... Como é que eu vou dizer? Sorrateira. Estratégica. Ela nem sempre tem má intenção, mas ela tem intenção de algo que é do interesse dela. Tem um homem que é um as de copas, uma cegonha que é uma rainha de copas, e a desconfiada raposa que é um 9 de paus, também uma desconfiança, uma coisa... Tá, esse acontecimento definitivamente de cunho emocional, envolve uma outra pessoa ou outras pessoas. No fundo, a consulente, o jardim e o urso. Eu mexi o baralho e ele tem o mesmo fim. Tem um encontro inesperado com alguém aqui que você acha que vai dar uma porcaria, que não é assim não. Que vai ser uma coisa boa, tá? Vamos tirar ainda mais uma mensagem para você, com os devidos esclarecimentos. Opa, esse outro aqui. Para essa mensagem, deixa eu tirar um conselho bem simples. Conselho das fadas, já que a gente tem uma quebra de
paradigma de imaginação ali. Ui, tá, é isso mesmo. Vida, sabedoria e flexibilidade. A árvore fala em raízes também, nesse arquétipo da árvore. Essa coisa das experiências da vida que vão te moldando e elas vão te dando... Observe as coisas boas e ruins que você já passou, porque elas te trazem sabedoria, elas te trazem... Não é um julgamento, não é um... A gente só é quem é, só aprende, só evolui, só muda alguma coisa a partir da dificuldade. Então, é a flexibilidade de lidar melhor com as dificuldades da vida, entende? De tentar pegar um aprendizado com isso, ou de pelo menos aceitar o que aconteceu como parte de você e seguir adiante. No fundo do baralho, concretização, cura e natureza. E colheita, olha. Tem essa coisa da flexibilidade, olha o rio sinuoso, né? Com os vagalumes, as contas de luz aí da árvore, as suas ideias, os seus conhecimentos, os seus insights pelo caminho. Tem uma coisa aqui até com a coruja do observar mais, observe mais e seja mais flexível, observe mais e aprenda e tire as conclusões depois, não tenha conclusões precipitadas com nada, tá bom? Então eu vou deixar aí uma mensagem e era isso que eu tinha para você. Muito obrigado por ter assistido, por ter ficado comigo até aqui. Espero ter ajudado, tá bom? Um beijo, vamos para a próxima opção. Então, gente, opção 2, este leão branco lindo. Vamos ver uma mensagem para o seu momento. Eu quero uma mensagem clara, reta, segura. Coisas importantes que as pessoas que escolheram essa opção do leão, esse quadro incrível, precisem saber que possa ajudar. Então vamos lá. 10 de copas, a força invertida, 7 de ouros, uma colheita, né? Uma coisa boa. Rainha de espadas e estrela no fundo do maço. 7 de paus, cavaleiro de ouros. 7 de copas. Tem 2 setes aqui no fundo do maço. Uma grande satisfação emocional talvez esteja para acontecer na sua vida. Ou essa satisfação vem sem nenhum esforço, ou você demonstra, como é que eu vou dizer, nenhuma força. O que está na minha cabeça o tempo todo aqui é nenhuma força nessa situação. Não usar nenhuma força nessa situação. É não tentar forçar as coisas para obter
para que algo frutifique, para esperar o tempo certo de alguma coisa. Não tenta forçar, adiantar nada. Isso tem a ver com decisões emotivas, talvez, ou decisões previamente ruminadas, decisões já muito trabalhadas, muito pensadas, entende? Ou relacionadas à sua fé, à sua conexão espiritual, ou essas decisões estão relacionadas a uma orientação empírica mesmo, uma orientação do eu. Essa coisa de conexão da estrela também remete muito ao que chamamos de... Mas não deixa de ser uma certa franqueza, sabe? É aquilo que ressoa. Que super acontecimento é esse? Me explica e me esclarece esse 10 de copas. Você. Eu tomo, independente do seu gênero, eu tomo a carta da mulher, que é um as de espadas, como consulente. É uma satisfação pessoal. É estar mais alegre, mais feliz consigo mesmo. E essa nenhuma força aí. Eram duas cartas, né? O jardim, os encontros, a vida social e o sol, que é o eu. Então é você e você de novo. Ou você e os outros. Não, o que quer que seja aqui é não force, esteja bem consigo, que o resto se surge, que o resto se resolve, que o resto se colhe. Não tente forçar conexão com as pessoas, não tente forçar resultado de alguma coisa, porque isso se dá sem esforço. A partir desse bem-estar consigo, as coisas vão se resolvendo. Me esclarece esse 7 de ouros aí, essa cor, tá? Escolhas, a encruzilhada, os caminhos. Também é uma rainha de ouros, aquela que nutre, que cria, que cuida. É as coisas darem certos, é quem faz as coisas darem certo. A partir de um bem-estar pessoal, as coisas vão dar certo sem esforço, ou sem tanto esforço como você tinha até aqui. Dá uma cartinha para esclarecer a rainha de espadas. Solidez, né? Conhecimento arraigado, conhecimento adquirido, a sua verdade interna. A árvore, ela não representa só raízes no sentido de teus antepassados, ela representa muito tuas raízes, tuas conexões espirituais, tuas conexões com a mônada mesmo, com guias, com mentores, A árvore nesse baralho me remete muito a isso. Muito, muito, muito. E é um 7 de copas, né? São coisas sutis. O 7 de copas, ele não fala só em ilusões, ele fala na sutileza de determinadas emoções, de determinadas... Porque a intuição, ela se dá também de forma sutil. Então, na sutileza desses sentimentos, desses insights, dessas ideias, que facilmente são confundidos com ilusões, que facilmente não são percebidos por nós. Aqui está falando de um estado de espírito de plenitude, de um estado de espírito melhor ou bom, que
torna o ritmo das coisas sem esforço e te dá resultados, principalmente se você trabalha com espiritualidade, se você busca conexões. Inclusive nessa encruzilhada aqui, que não é uma encruzilhada simples, são várias na representatividade desse baralho, são várias encruzilhadas seguidas, né? São vários cruzamentos de caminhos, caminhos que se cruzam para além, escolhas que vão se desdobrando em mais escolhas, em outras coisas, num leque grande de opções. Muitos que estão nessa leitura têm raízes estelares. Esclarece essa estrela. Compreensão, conhecimento ou revelação de suas raízes estelares. Revelação da sua alma. E sai a cigana aqui, né? A mulher na primeira, que aqui é uma cigana, na primeira carta, e eu tenho o seu oposto complementar aqui no fundo do baralho. Duas cartas bem masculinas com naipe de copas. Cavaleiro e o homem. Tem uma coisa aqui de complementaridade que vem até você. Que aquilo que te completa vem até você. Não entrou. Não vou estragar o baralho. Não entrou. De jeito nenhum. Vamos lá. Vou pedir um esclarecimento maior, maiores elucidações. Vamos desdobrar essa história. 3 cartas do tarô aqui para cada carta, para cada sequência dessas. Então, vamos lá. Tem uma harmonia aqui, né? Conseguir uma conexão com a sua família estelar. Um retorno às raízes, um retorno a partir de uma consciência e de um conhecimento. O conhecimento é a descoberta. Vamos lá. 3 cartas para o 10 de copas e a mulher. Rei de espadas, justiça, equilíbrio, e o 7 de copas, já explicado antes. Então, esse bom sentimento, essa sua plenitude consigo mesmo, esse estar bem consigo, representa também de uma compreensão que te equilibra, de uma compreensão de nuances. Aqui tem muito uma coisa de você, de menor rigidez, entende? De você achar, de você perceber, compreender que as coisas, que precisa deixar os acontecimentos assentarem, que as coisas não são bem o que, nem sempre são o que parece, ou não são decisões rígidas, tá? Que os fatos têm nuances, têm opções. E no equilíbrio que vem disso. Agora, isso aqui, com o Rei de Espadas e principalmente Justiça, que é o arcano maior, ele me dá a ideia de que isso não foi fácil chegar a isso, entende? Que isso é um conhecimento profundo. E que isso vai se dar para você com conhecimento profundo. É uma compreensão que te equilibra mais. E que te faz perceber melhor os detalhes, as nuances. Força com jardim e sol, ou não força, né?
As de paus, o mundo, olha, uma vontade, começo da vontade, uma nova vontade, um novo ânimo, um ímpeto, que te abre um horizonte muito, muito vasto, que muda o ciclo da tua vida, que muda as coisas completamente. E que pode representar a cura, uma cura emocional, ou então, para outros, né, pode ser uma pessoa que aparece na sua vida, uma pessoa muito amorosa. Tá. O Rei de Copas, enquanto uma pessoa que aparece na sua vida, como pessoa, não é só uma pessoa amorosa. É todo o teu ideal de como deveria ser um relacionamento, de como deveria ser aquela pessoa, do que aquela pessoa deveria ser e fazer. É uma pessoa extremamente sensível às tuas necessidades emocionais, tá? É o que chamam de alma gêmea, assim. Então se para aqueles que tiver algum cunho também emocional aqui, pode ser uma pessoa longe, tá? Uma pessoa de outro país, uma pessoa estrangeira, uma pessoa de outra cidade. Não, o mundo é uma carta. Um seis de espadas seria uma pessoa que pensa diferente. Um estrangeiro seria a corte de paus. Ok, o mundo é estrangeiro, que eu quero dizer, uma pessoa de outra cidade, de outro estado. O mundo é uma pessoa de outro país, tá? É uma pessoa bem, bem longe de ti, fisicamente distante mesmo. Também com a carta do mundo, se é uma pessoa que você conhece, pode ser uma pessoa. Aqui tem também a coisa de alguém com quem que você não consegue reagir, né? Que quebra tuas barreiras emocionais, que tira essa tua coisa de lidar com força com as coisas. Esse teu forçar-se, mostrar uma pessoa forte. Por isso nada de força, só repetir na minha cabeça, nada de força, nada de força, nada de força aqui. Uma nova vontade, um desejo, uma nova energia vai te trazer assim uma vitalidade nova, extra. E é uma cor emocional, ou é alguém que você vai conhecer fora do teu habitual. Se você tá para fazer alguma viagem, alguma coisa assim, pode conhecer alguém realmente nessa viagem, ou é uma cura emocional, ou as duas coisas, tá? Porque uma interpretação ou uma opção não impede a outra. Então, não anula a outra, elas não são contradizentes entre si. Então, digamos assim, para algumas pessoas que vão ver esse vídeo, de repente, isso é uma cura emocional para você, né? Para outras pessoas que vão, essa compreensão, essa flexibilidade te traz um estado de ser mais leve consigo mesmo e, consequentemente, as coisas vão fluindo com menos esforço e vão acontecendo melhor, e isso representa, essa não necessidade de esforço representa uma cura emocional tua. Ou também, para outros, isso se dá, ou a partir disso você conhece alguém que te ajuda nessa cura emocional. Ou simplesmente a partir disso você conhece alguém. Alguém, como eu falei, estrangeiro, uma pessoa que te traz um forte interesse, que desperta em você um forte interesse, uma pessoa que preencha as suas expectativas. Vamos ver aqui esse 7 de ouros, encruzilhada, caminhos, imperatriz, uhul!
7 de espadas. 9 de copas. Temos ninguém menos que Bastet nesse 9 de copas, né? Ai, meu Deus do céu. Que delícia. Adorei. Gente, eu não posso mostrar pra vocês, pena que eu não posso. Mas meu gatinho, eu botei uma pá de lixo em cima de uma caixa. Minha casa tá uma bagunça. O gatinho subiu na caixa e se enroscou dentro da pá de lixo, só que ele não cabe na pá de lixo, então ele tá metade com o corpo pra fora e tá dormindo ali de boa. Vamos lá. É uma grande colheita. É algo que te deixa realmente uma pessoa empoderada. É algo que... A Imperatriz tem muito de criatividade também, né? E fartura, gente. Você vai enxergar as necessidades de escolha na tua vida como opções. São muitas opções que vão surgir para você. Tipo assim, é tanta coisa boa que você não sabe por onde ir. Eu te vejo aqui, caminhando em zigue-zague por essas encruzilhadas, não querendo perder nada. Aqui ou é um alerta, recolha só o que é seu, né? Não tenha muita ganância, não vá com muita sede ao pote. Não tente tirar de ninguém ou competir com ninguém, porque você já é abundância. A abundância está em você, você já tem tudo. Também o 7 de espadas, ele fala muito em pensar em novas estratégias, né? E tem orgulho de quem você é. Tem orgulho, olha, você já adquiriu muitas experiências, então você está colhendo também aquilo que você aprendeu, o resultado do teu esforço, né? E esse 10 de copas aqui, ele teve todo um caminho do as até o 10. Esse 10 de copas aqui, ele também esconde todo um esforço anterior, toda uma experiência de vida anterior, coisas diferentes e provavelmente muitas vezes que as coisas não deram certo por esse contexto geral. Então a mensagem é linda, ok, as coisas vão melhorar, mas tem aqui a necessidade da compreensão profunda, de maior flexibilidade, uma necessidade de maior flexibilidade, uma necessidade, o primeiro, essa coisa de estar mais alegre, de estar de bem consigo, de aceitar o que você tem de bom e agir com menos esforço, com menos força, que daí para diante as coisas fluem. É uma compreensão de vida aqui. E as compreensões vêm depois de muito erro, depois de muitas coisas não darem certo. Vamos lá, explicar essa rainha de espadas com a árvore, que é um 7 de copas. Rei de paus. Esse rei olhando para muitos lados. 8 de copas. Tem um largar para lá, sentimentos organizados aqui. Olhar novas opções. Entender, ter uma nova perspectiva, uma perspectiva de longo alcance. Rei de paus. Rei de paus também é aquele que procura, que consegue aliados de reinos distantes. E a roda. Digamos assim, o grande acontecimento, um 10 de copas, plenitude emocional, tô me sentindo muito bem. Acontece alguma coisa que era um sonho, a coisa mais esperada do mundo para mim.
Quem viu as duas leituras, que a anterior começa com a torre, de repente, a partir de uma coisa muito ruim, o resultado daquilo é algo que você queria muito, 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 tipo, realizou um sonho, mas da forma mais inesperada possível e mais FDP do universo possível. Esse rei de paus tem muito pelo nas laterais da cabeça. Eu vejo ele como várias faces, como três faces, como ele olhando para os lados, olhando para muitos lados. Perceber as opções, perceber o que está à sua volta. Perceber as nuances. Sentir as nuances. Querer coisas diferentes. Aqui encaixa, depois desse querer coisas diferentes, você larga para lá o que estava muito enrijecido, muito construído, muito engessado na sua vida. Para de perder tempo com pessoas chatas que você sabe que não vai levar em nada. Para de perder tempo com mágoas. Para de perder tempo com uma ordem, uma lógica emocional que você tinha. E a sua vida toda muda. E a roda gira. Aqui quem está no topo da roda, de repente, é o gato. É você, é um tarô de gatos. Todos são gatos. Aí, gatos adoram derrubar copos. O gato larga os copos de lado aqui. Ouve a força do seu espírito. Tem também aqui a influência de um mentor, tá? De um forte mentor espiritual. E Bastes, rei de paus. A harmonia aqui do feminino e do masculino, um equilíbrio, ou duas mentorias, um casal de mentores. Estar no topo da roda não é para qualquer um. Estrela, livro, a gente tem um 2 de ouros invertido, dualidade, escassez, pobreza, não equilíbrio entre ganhos e gastos, um pajem de copas, olha o gato matreiro tentando roubar um peixe, criatividade, né? Ou estar mimado, um sentimento infantil ainda, e a rainha de paus, olha, rei e rainha de paus na leitura. 3 de copas, comemorações, cavaleiro de copas e julgamento. Tem uma coisa aqui nesse oculto de julgar sentimentos, movimentos impulsivos. Olha, eu acho que a sua conexão com o espiritual estava muito desequilibrada. A partir do momento que você foca mais, que você se permite sentir mais, ser mais criativo, você consegue uma conexão direta, você
isso dá mais certo para você. Eu vou tirar aqui um conselhinho antes de acabar. 3 cartinhas para um conselho final. Essa sua conexão com o espiritual aqui, ela se dá por... Só se dá com uma leveza. Bem feito ou mal feito, 7. Três cartinhas. Espera. Algo que você tem esperado muito. Ai, que lindo, unicórnio, criatividade e desapego. Então, os conselhos aqui, olha, seja uma pessoa mais paciente. O equilíbrio é uma coisa que vem com o tempo. Conecte-se com a natureza, se necessário, conecte-se mais, medite mais, conecte-se mais consigo mesmo. Mas seja paciente, que o equilíbrio vem com o tempo. Unicórnio é símbolo de beleza, de magia e de uma conexão com o imaterial. Deixa fluir. Cara, deixa fluir, deixa a tua criatividade surgir. Se permita brincar como uma criança, se permita como aquele valete de copas aqui. Seja mais criativo, se permita brincar como uma criança. Liberta a tua criatividade, mas liberta mesmo. Se permita fazer coisas bobas, se permita, sei lá, acreditar em duendes, em gnomos. Sério, gente, sem querer mexer com as crenças de ninguém, mas é um se permitir mais, entende? A fantasia, a liberdade de ser, a liberdade que os cavalos tanto representam, né? E desapega da perfeição, desapega do que é certinho, que as coisas fluem melhor. Tá bom? Era isso o que eu tinha para vocês aqui. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero de coração ter ajudado. E bye bye. Nos vemos numa próxima leitura.